A cost function da regressão logística. Agora podemos gerar nossa cost function para a regressão logística. Dado que a cost function é simplesmente o erro de previsão, para a regressão logística poderíamos pensar em usar a mesma cost function da regressão linear. Porém, se usarmos essa função para a regressão logística, esta é uma função não convexa, o que significa que vamos obter muitos picos e vales, os mínimos locais, e isso não vai funcionar. Se você não sabe o que é uma função convexa, veja como ela pode ser representada, e note vários mínimos. Quando o algoritmo de gradient descent, que vamos explicar mais à frente, cai em um desses mínimos, ele pode ficar preso nesse ponto e gerar um resultado incorreto. Para contornar isso, precisamos de uma cost function diferente que seja convexa e que contemple o erro de previsões hθ de x contra os valores reais de y que podem ser 0 ou 1. Então usamos essa função com duas condições, a cost function se y igual a 1 e a cost function se y igual a 0. E essa é a nossa cost function para a regressão logística. Essa cost function retorna custos elevados para previsões incorretas. Na figura, o eixo x é o que prevemos e o eixo y o custo associado a essa previsão. Então, quando y é igual a 1 e o modelo acerta, h de θ igual a 1, o custo é 0. E se y é igual a 1 e o modelo erra, h de θ é 0, o custo é máximo. O mesmo raciocínio é válido se y é igual a 0. Note que a cost function aumenta lentamente à medida que nos tornamos mais errados. Para problemas de classificação binários, y é sempre 0 ou 1. Por causa disso, temos uma maneira mais simples de escrever a função de custo. Em vez de escrever a cost function para dois casos, podemos comprimi-la em uma única equação, como mostrado. Essa equação é mais compacta e sabemos que há apenas dois casos possíveis. Para y igual a 1, nossa equação simplifica para menos log de hθ de x, que é o que tínhamos antes quando y igual a 1, e para y igual a 0, nossa equação simplifica para menos log de 1 menos hθ de x, que é o que tínhamos antes quando y igual a 0. Assim, em resumo, nossa cost function para o conjunto de treinamento com parâmetros θ pode ser definida nesta expressão. Apesar da confusão dos nomes, a regressão logística é de fato um algoritmo de regressão, somente que as suas saídas caem na curva sigmoide, ou seja, variam entre 0 e 1, sendo que quase todos os classificadores retornam probabilidades junto com suas decisões de 0 ou 1 ou multiclasse. Qualquer coisa acima de um valor de corte, por exemplo 0,5, é verdade, e abaixo dele é falso. Imagine que seu carro não foi consertado há alguns anos e você quer descobrir se ele vai quebrar no futuro ou não. Então esse é um problema de classificação, vai quebrar ou não. Neste exemplo, poderíamos estabelecer o ponto de corte como 50%, mas por precaução, vamos usar 30%. Significando que se a probabilidade correspondente ao número de anos da última manutenção do carro estiver acima de 30%, então a saída seria 1, ou seja, o carro vai quebrar no futuro. Caso contrário, 0, ou seja, o carro não vai quebrar. Vemos que a classificação e regressão não são tão diferentes assim. É tudo sobre o tipo de problemas que estamos tentando resolver. Então podemos simplesmente tratar a saída de um classificador como uma regressão se considerarmos probabilidades e não as saídas binárias, e então usar as métricas de regressão para avaliar nosso modelo. Por outro lado, chamamos nosso modelo de regressão logística de classificação se tudo o que precisamos é de sua decisão binária. Então, relembrando a notação, em resumo, as cost functions para regressão linear e regressão logísticas são dadas pelas expressões mostradas e nosso objetivo é achar seu valor mínimo, o que faremos na próxima sessão.